pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede do que Cristo oferece. Ele é no escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele enxerga, ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar, do que Cristo oferece. Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz, pra todo cansado do que Cristo oferece. Ele é Deus soberano, príncipe da paz, maravilhoso. Amém? Ele é Cristo. Dos céus e terras, em tudo Ele está. Criou rios e mares, estrelas a brilhar. Grande é aquele que nos faz suportar o dia mau. Tudo em sua volta se desfaz, pois sua glória é maior. Me faz repousar em pastos verdejantes, sobre águas tranquilas, e refrigera a minha alma em atos de justiça.
dos céus e terras, em tudo Ele está. Criou rios e mares, estrelas a brilhar. Grande é aquele que nos faz suportar o dia mau. Tudo em sua volta se desfaz, pois sua glória é maior. Faz repousar em pastos verdejantes, sobre águas tranquilas, e refrigera a minha alma em atos de justiça. Me faz repousar em pastos verdejantes, sobre águas tranquilas, e refrigera a minha alma em atos de justiça. Glória a Deus. Letra de Léo. Coloca Claudio Miro Leandro ali para a gente identificar, mas nós já recebemos a interpretação dessa língua. Glória a Deus. Ou seja, nos fazer suportar o dia mau, porque a glória dele é maior do que tudo. Isso é uma verdade. E a gente deve sempre buscar na palavra de Deus a direção das nossas vidas, né? Naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente deve fazer. Atos 10:43, não precisa abrir, está escrito assim: todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Olha aqui, que grandeza essa passagem, tão pequena e às vezes tão ignorada. Todos os profetas, todos deram testemunho acerca de Jesus, que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe o perdão de pecados. O que isso quer dizer em nossas vidas hoje? Todos nós pecamos, claro, isso é evidente, né? Olha, o sensei lá da academia está ali, ó, ele peca me fazendo malhar mais do que eu suporto. Que agora no papel de autoridade maior, né? Você vai orar aí 5 segundos de joelho, 5 pés, 5. Mas nós pecamos em todo o tempo. E às vezes a gente caminha com um pecado, carregando um pecado que nos impede de crescer, sabe? Vou dar um exemplo muito comum na igreja. Às vezes nós temos um chamado, Deus nos chamou para fazer algo. Às vezes é para ser ministro, pastor, às vezes é para ser missionário, né? Ou seja, auxiliar aí nos cânticos, na própria igreja, nos estudos, tem várias áreas. E aí o pecado faz com que você fale assim: não, eu não posso. Te bloqueia. Ah, que coisa. Como se você fosse merecedor de fazê-lo, quando você consegue ficar um tempo sem praticar algo que você sabe que é errado. O nome disso é óbvio. O nome disso é autojustificação. É não crer que o perdão do pecado vem do Senhor, mas sim das suas obras. É uma linha tênue que a gente precisa derrubar por meio da palavra de Deus. E o que Atos aqui está nos dizendo é justamente isso, que em Cristo, todo aquele que crê tem o perdão de todo o pecado. Sabe o que isso significa? Que
que nós que pecamos contra um Deus santo e é santo, uma vez que nós chegamos até o Senhor em oração, em arrependimento, clamamos por este perdão, Ele esquece. Sabe o que é isso? Assim, você consegue imaginar? Eu acho que às vezes é difícil para nós imaginarmos isso, porque nós somos humanos, né? E às vezes assim, alguém faz algum mal contra nós e fala assim, não, está perdoado. Mas na primeira oportunidade você, mas eu lembro que você fez, né? Acontece alguma coisa que a pessoa fala assim, tá vendo aí, ó, foi fazendo. É um perdão, o nosso perdão é diferente. Nós continuamos carregando isso. Tomara que não seja assim na vida de vocês. Mas a verdade é que nós vivemos com isso. Agora a palavra de Deus nos fala que o Senhor, Ele lança no esquecimento. É como se você chegasse ao Senhor, eu pequei quando eu tinha, eu falei assim, não sei. Em Cristo, o seu pecado foi perdoado e esquecido. Olha a grandeza disso. E talvez hoje entramos aqui no culto, no momento de cultuar, e a gente sempre diz isso. Nós só podemos cultuar a Deus porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Uma vez que Ele ofereceu-se como sacrifício perfeito a Deus, hoje nós temos essa liberdade de chegar aqui, cantar ao Senhor, orar ao Senhor, ouvir a sua palavra, ter comunhão, é aceito diante de Deus por causa de Jesus. Isso é maravilhoso. E às vezes a gente pode esquecer que Ele fez isso por nós, ou seja, e Ele nos dá essa autoridade na sua palavra, e às vezes a gente caminha sem essa alegria. Nós temos que sair daqui alegres por lembrar disso. De repente você entrou aqui e seu coração está eu me sinto culpado. Saia daqui hoje se sentindo perdoado, aceito, fazendo parte da família de Deus. É isso que diz que nós somos. E uma vez que nós somos chamados para o seu leito, para viver junto a Ele, nós temos essa oportunidade de orar ao Senhor e clamar perdão. Eu quero orar com base nesse versículo. Tudo que nós fazemos aqui é porque a Bíblia diz que a gente pode fazer. Orar é um momento de culto por causa do sacrifício de Jesus, e eu queria convidá-lo a orar sobre esse tema. De repente o seu coração, ou você que está nos acompanhando, não pode estar aqui, está endurecido, está com medo, com vergonha, como foi Adão e Eva, né? Pecaram, e o que fizeram? Se esconderam. Isso é comum, a gente pecar e se esconder da presença de Deus. Mas nós vamos orar pelo perdão. Então, se tem algo no seu coração, clama a Deus perdão nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Se você pecou contra alguém, peça a Deus perdão por essa pessoa, porque nós pecamos, a gente sabe, é contra Deus, né? Quando a gente pega contra o nosso próximo, a gente acha que está pecando contra o próprio, somente nós estamos pecando contra Deus. Peça perdão a Deus, libere esses perdões, se for necessário. Confesse, a tua palavra diz lá em Salmos 32, né? Eu amo o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiu de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. O meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, eles não atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cantos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor.
Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Senhor, nós estamos em Tua presença. E a Tua palavra diz que nós podemos chegar a Ti com o coração aquebrantado. A Tua palavra diz: Tu não desprezarás. Ó Deus, e nós estamos aqui com o coração aquebrantado neste momento, clamando a misericórdia do Altíssimo, clamando, ó Deus, o perdão que vem do Senhor. Santifica-nos, ó Deus, segundo a Tua palavra. Purifica-nos segundo a Tua palavra, Pai. Faz os nossos caminhos, ó Deus, caminhos de paz, caminhos de bênção, caminhos de luz, sendo guiados pela Tua santa palavra. A Tua palavra nos diz que nós temos perdão dos pecados e eles não mais serão lembrados, eles são totalmente esquecidos. Quando chegarmos diante de Ti com sinceridade, quando chegamos diante de Ti com o nosso coração contrito, ó Deus, quando arrependemos verdadeiramente, deixamos essas más obras, quando produzimos frutos dignos de arrependimento, o que nós Te pedimos em nome de Jesus é o perdão, Pai. Perdão, nós Te clamamos, nos perdoe. Perdoe-nos, ó Deus, porque somos pecadores, somos falhos. E como diz a Tua palavra, miseráveis, pobres, cegos e nus. E começando do alto, ó Deus, dessa nação, da direção, ó Pai, dos poderes, executivo, judiciário, legislativo, presidente, governadores, aqueles que criam as leis. Perdoe, ó Deus, a nossa nação. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe por leis e decisões que oprimem. Perdão, ó Deus, por decisões, ó Pai, que faz com que aqueles mais vulneráveis estejam, ó Deus, passando por necessidade ainda maior. Perdoe, ó Deus, pela ganância, ó Deus, pelo orgulho, ó Deus, pelos sentimentos, ó Pai, que caminham por essa nação e encantam muitas das vezes os filhos da luz. Ó Deus, que nós possamos olhar para o Senhor e estar satisfeito. A Tua palavra diz: se nós tivermos o que comer, beber, vestir, que nós estejamos satisfeitos. Mas quantas vezes o nosso coração fica encantado, ó Deus, distraído com este mundo. Nós Te clamamos a misericórdia do Senhor por não olharmos para os oprimidos, ó Deus, por não estendermos as mãos para a viúva, para o órfão, ó Deus, por não olharmos para aqueles que estão mortos espiritualmente e ter misericórdia e compaixão, amor, ó Deus, em anunciar as boas novas do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. O nosso pecado não é somente contra nós. Nós pecamos, ó Deus, contra o Senhor, contra o nosso próximo. Toda vez que, sabendo fazer o bem, nós omitimos isso. É a Tua palavra que diz. Por isso clamamos misericórdia. Clamamos, ó Deus, pela nossa omissão, pela nossa falta de empenho, dedicação em servi-lo, ó Deus, na comunidade qual fomos inseridos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, pelo nosso relaxamento, ó Deus, pela nossa preguiça espiritual, pela nossa falta de vontade, ó Deus, de ler a Tua palavra, de orar, ó Deus, com fervor, de sermos pais. Hoje nós vamos, pela graça de Deus, retomar a nossa série expositiva, acerca do Evangelho de Jesus, relatado por João, tá? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta no capítulo 12. A gente teve, antes do início da pandemia, nós fomos até o capítulo 11, Semanas atrás
nós trouxemos aqui um breve resumo desses 11 capítulos, não sei se alguém se recorda, né? E hoje, pela graça de Deus, nós iremos continuar aí, se Deus assim nos permitir. Amém? Vocês estão acordados? Achei que... A gente só precisa relembrar que o capítulo 11 é aquele episódio que nos marca, né? É a ressurreição de Lázaro, né? Onde Jesus opera aquele milagre diante de todo mundo ali. Então a sequência desse capítulo ainda puxa fatos do capítulo 11. Então tu não perca esse plano de fundo, que é ali Lázaro sendo trazido à vida de novo, né? Eu acho que é uma das passagens muito marcantes das Escrituras, né? Acho que mostra para nós assim o poder grandioso de Jesus. Então, na sequência do capítulo 12, nós vamos fazer uma leitura progressiva, como de costume, tá? Então, capítulo 12, versículo 1, a gente tem assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, que era um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume tu não foi vendido por 300 denários e o valor tu não foi dado aos pobres? E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Vamos até aqui só para a gente entender, né? A gente percebe por todo o contexto bíblico que Jesus tinha uma relação diferente com Lázaro e com a sua família, né? A gente percebe isso, eles eram amigos, a gente pode dizer assim. E que 6 dias para a Páscoa, a gente sabe ali que a Páscoa era algo que acontecia recorrentemente, né? E quando uma família era muito pequena para celebrar a Páscoa, ela se agregava a outra família, a outras pessoas, para que eles dessem conta de fazer todo o ritual ali, né? Toda a ceia. Então Jesus estava com aquela família, né? Lázaro, Marta e Maria. Então, ou seja, havia uma intimidade entre eles tinham algo em comum, né? E não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas, por exemplo, como foi a vida de Lázaro depois que ele foi ressuscitado por Jesus, né? Isso já veio na mente de vocês, assim? Por exemplo, ele deve ter vivido uma experiência surreal, coisa que pouquíssimos viveram, né? Então, ou seja, o Deus vivo, ele teve essa experiência direta com o Deus, ele teve essa experiência maravilhosa com ele, e ainda se senta com ele para celebrar a Páscoa. Então era algo de muita intimidade, era algo de um relacionamento muito forte, né? Ele tinha isso. E diante disso tudo, Maria pega ali, né, o frasco com o nardo, né, esse perfume, e que era um perfume muito caro para aquela época, tá? Contextos históricos tu nos mostra que era um perfume importado que vinha da Índia. Então, ou seja, não era qualquer pessoa que tinha acesso àquilo. E quando essa pessoa tinha, ela só usava aquele perfume em ocasiões extremamente especiais.
era guardado aquilo ali assim, isso aqui é só para aquele caso extremamente especial. E Maria achou que era plausível usar aquele perfume para ungir os pés de Jesus, né? Para ungir Jesus ali. Então, ou seja, ela tinha aquilo de mais valioso que ela tinha, que era esse perfume caríssimo, raríssimo, e ela usou para ungir Jesus, num momento de extrema devoção, num momento de extrema comunhão com Ele. Era algo assim, é muito da fé dela e de uma servidão com Jesus. Ela estava servindo Jesus com aquilo que ela tinha de mais valioso, que era esse perfume, né? E enxugou com os cabelos. Tem um ponto muito interessante, e quando a gente olha um pouco desse contexto histórico, as mulheres daquela época não usavam cabelo solto, os cabelos sempre estavam muito presos, sempre muito presos, segundo historiadores. E o fato de uma mulher soltar o cabelo era algo assim, que ela estava assim, se colocando em uma situação de extrema humildade. Quando ela soltava o seu cabelo de forma pública ainda, ela estava se despindo, ela estava abrindo mão da sua vaidade, do seu ego, ela estava abrindo mão do seu orgulho. Então, ou seja, o fato ainda de Maria usar os cabelos dela para enxugar os pés de Jesus era algo de extrema humildade e devoção a Ele. Então, assim, é algo que às vezes a gente lê, passa bonito, por isso é poético, é bonito, mas a gente perde esses detalhes que eram realmente do contexto histórico. Então, ou seja, era algo muito íntimo da mulher usar os cabelos sempre presos, e quando soltava não era na presença de outras pessoas. E Maria ali usa os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Então era algo totalmente devocional dela para com Jesus. Amém? O que nos chama a atenção aqui, que não deve ser surpresa para nós, é o fato de Judas estar interessado no dinheiro daquele perfume, né? É o que Jesus evidencia, é o que João relata para nós, que quando Judas fala assim, puxa vida, podia ter pegado esse perfume e vendido, né? E dar isso aos pobres. Ele não estava preocupado com os pobres, ele não estava preocupado, ele estava preocupado com o dinheiro, porque o próprio João relatou para nós, porque ele era ladrão, ele roubava tudo aquilo que entrava na bolsa de dinheiro deles. Então, ou seja, eles tinham dinheiro em comum, de Jesus com os outros apóstolos, então tudo que entrava ele roubava. Então, ou seja, era bem da característica dele. O próprio Jesus deixa isso muito claro, e o grande ponto aqui é que Jesus fala assim, os pobres sempre estarão aí para vocês cuidarem deles, mas eu não estarei aqui para sempre, eu não estarei com vocês todos os dias. Então deixa ela fazer o que ela quer, deixa ela ter esse momento particular comigo, ter esse momento aonde ela está ofertando esse perfume, né? E como se realmente ele tivesse interessado em ajudar os pobres mesmos. Então, ou seja, aqui a gente já tem ali uma característica de Judas que não é tão relatada nos outros livros, mas que Jesus expôs ali a verdade do coração dele. Ele falou assim, você não está interessado em ajudar ninguém, você está interessado em benefício próprio. E muitas vezes isso acontece com a gente, sabe? Muitas vezes o nosso coração pecaminoso, ele nos engana a ponto de você achar que está fazendo uma coisa para benefício do próximo, mas não, a gente só está buscando o benefício próprio. Ego, vaidade, isso tudo influencia tu nessas decisões. No verso 4, seguindo a leitura, a gente tem assim, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, né, por que não foi vendido? Era o ladrão, né?
E nesse trecho, realmente, a gente entende a real situação da corrupção, do pecado do homem. O que eu acabei de falar, né? A gente muitas vezes, tu não tem ideia da pecaminosidade que existe dentro de nós. Um ponto interessante aqui, só por curiosidade, tá? Um denário, que era o que eles falaram ali, que o perfume valia 300 denários, né? Então, um denário ali era uma moeda romana que valia o pagamento de um dia de trabalho. Era um denário, né? Não existe uma certeza da gente pegar o valor de um denário e trazer para o dia de hoje para a gente ter noção de quanto valia, tá? Mas alguns estudiosos acreditam que se a gente for convertendo pelo valor da época, tudo baseado no dólar e tudo, um denário daria algo em torno de 95 centavos hoje em dia. Impressionante, né? Então, ou seja, o valor de um dia de trabalho naquela época, 95 centavos no dia de hoje. Nós não estamos levando em consideração aqui inflação, nada, só valores, tá, gente? É só por curiosidade mesmo. Então, ou seja, um dia de trabalho nos tempos de Jesus valia menos que R$1. Então, ou seja, se o perfume valia 300 denários, R$300, que é um perfume caro, né? Tem gente que vai achar R$300 barato um perfume, né? Eu acho caríssimo, eu acho um absurdo. Mas o foco aqui não é realmente o valor do perfume, nem o valor da moeda. O foco disso aqui que João deixa evidente para nós é a intenção ruim do coração de Judas. Que ele só estava interessado no benefício próprio. Ele já maquinava aquilo ali tudo. Por quê? Porque ele era ladrão. Essa era a verdade, né? E quando Jesus disse ali no verso 7, deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem estarão sempre comigo. Quando Jesus diz aqui para o dia do meu sepultamento, ele já está apontando para aquilo que iria acontecer, e que estava muito breve, já. Então, ou seja, ele já estava apontando, mas os discípulos talvez ali não entenderam nada do que ele falou. Quando ele falou assim, deixe isso para o dia do meu sepultamento, talvez os discípulos olharam para o outro e, o que ele quis dizer com isso? Eles não entendiam nada. Como a gente tem outras passagens que eles não entendem o que Jesus disse, né? Então, a partir do verso 9, a gente tem assim, uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro também, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, olha só o que a gente tem aqui. Uma grande multidão ficou sabendo daquilo que Jesus tinha feito com Lázaro e foram atrás dele. Não só por causa dele, mas porque queriam ter certeza de que Lázaro estava vivo. Então, ou seja, os sinais de Jesus demonstravam o seu poder. E todos os milagres que Jesus fez, que a gente tem nas Escrituras, todos eles tinham o seu propósito. Nenhum foi feito em vão. Tudo tinha um propósito soberano em cada milagre. E esse milagre de Lázaro também tinha um propósito, que já apontava para a sua morte, que já apontava para a sua crucificação. E quando os judeus ali ficaram sabendo disso tudo, falaram assim, a gente tem que ver se isso é verdade mesmo. A gente tem que ir atrás de Jesus e para ver se Lázaro está vivo mesmo. Só que os principais sacerdotes ali
além de já terem a intenção de matar Jesus, agora eles queriam matar também Lázaro. Coitado do Lázaro, né? Acabou de nascer de novo, já estava correndo o risco de morrer, né? Por quê? Porque o próprio texto fala, porque todos que iam até lá voltavam crendo, voltavam com a fé renovada, voltavam avivados pelo Espírito Santo, voltavam crendo que Jesus era o Filho de Deus, e aquilo estava mudando a situação daquela nação, e os sacerdotes estavam pé da vida com isso não era o que eles queriam, né? E muitos dos judeus passaram a crer nele, em Jesus, por causa dos seus milagres. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Por exemplo, nós corremos o risco de ir para a igreja só por causa dos milagres, e não por causa do Deus que faz os milagres. Muitas pessoas se vão para a igreja em busca de consertar o casamento, de consertar a sua vida profissional, de consertar o seu coração que está angustiado, de que está com problema na família, que está com problema de tudo quanto é jeito. Jesus pode fazer isso? Lógico que pode. Lógico que pode. Mas poucas pessoas vão até a igreja porque precisam perdão de pecados. Poucas pessoas reconhecem a sua pecaminosidade e falam, eu preciso de um Salvador. Então é para isso que eu tenho que ir lá. E Deus usa das formas que for, né? Deus usa de qualquer meio para que a sua obra seja completa, para que o seu propósito seja completo. E quando o texto fala para nós aqui que muitos estavam crendo porque estavam indo até Jesus e vendo Lázaro vivo também, isso é o que a gente conhece na teologia como uma graça irresistível. Foi o meio que Deus usou para atrair o coração deles, né? Do mesmo modo que você pode vir até a igreja para, nossa, meu casamento está horrível, eu preciso consertar. Deus pode estar usando isso para te trazer, para você chegar aqui e falar assim, puxa vida, eu preciso de perdão, porque eu sou um pecador miserável, eu mereço o inferno. E você vem e você entende que o motivo pelo qual o seu casamento está passando por essa fase é por causa do seu pecado, é por causa da sua dureza de coração. Então Deus pode usar de qualquer situação a transformar o nosso coração. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Jesus ter transformado água em vinho, abrir o mar para Moisés passar com o povo, ter ressuscitado Lázaro, isso é obra pequena para ele. O grande milagre que Deus faz é transformar o coração daquele que era pecador, e essa pessoa passa a amá-lo e a segui-lo com vida. É transformar o nosso coração que antes odiava a palavra de Deus, e agora passa a amar, passa a desejar e passa a servir a sua igreja. Isso é um grande milagre que Deus fez na minha e fez na vida de vocês. É pegar o nosso coração que antes amava tudo aquilo que Deus odiava, e agora a gente passa a amar as coisas que Deus ama, as coisas que Deus requer de nós. Então, Deus estava usando aquela situação de Lázaro e Jesus para atrair o povo para si, para atrair esse povo. E como a gente mesmo diz, vê na palavra, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Na sequência, a partir do versículo 12, a gente continua assim na leitura. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e foram ao encontro deles, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e o que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito, não tema, filha de Sião, eis que o rei está vindo montado num filho de uma jumenta.
quando nós vemos no texto, assim, como está escrito, né, que a gente tem essa ressalta aqui, a gente entende que isso já tinha sido dito por alguém. A gente entende que isso era uma profecia. E esse relato de Jesus em um jumentinho entrando em Jerusalém, isso foi predito por Zacarias, lá no capítulo 9, versículo 9. Ele diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, já existia a profecia de que isso ia acontecer, né? Já estava predito que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumento, né? Um jumentinho ali, um filhote, e que o povo o clamaria: bendito que vem em nome do Senhor, esse é o rei dos judeus, né? Esse é o rei de Israel. Ou seja, já era uma profecia. E na sequência do versículo 16, ele diz assim: os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram dessas coisas que estavam escritas a respeito dele, e também o que tinha sido feito com ele. Foi o que eu acabei de dizer. Os discípulos não entenderam nada do que ele tinha entendido, do que ele tinha dito, né? E muitas vezes no texto os discípulos não entendiam aquilo que Jesus estava falando, mas já era profecia disso também, porque Jesus disse: quando o Consolador vier, ele vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu tinha dito. E se hoje nós temos o entendimento da palavra de Deus, é por causa do Espírito Santo, é porque ele veio sobre nós e nos deu capacidade para isso. Sem o discernimento do Espírito Santo, nem os discípulos que andavam com Jesus, eles lembravam de todas essas coisas. Então, ou seja, parece estranho para nós, pode parecer estranho. Eu já me perguntei isso muito, falei assim: gente, os discípulos caminhavam com Jesus o dia inteiro, estavam com ele o dia inteiro, não tem condição deles não entender uma coisa dessa, não. Mas já era de profecia, que para eles entenderem todas essas coisas, o Espírito Santo teria que vir sobre eles. E foi o que aconteceu, e é o que acontece conosco. A gente pode pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para ler. Se o Espírito Santo não nos capacitar a entender, nós não vamos entender nada. É simplesmente um livro qualquer, e que não faz sentido nenhum para quem tu não tem o Espírito Santo, para quem tu não tem um novo coração. E tanto para nós, quanto para os discípulos também, que não entendiam. Isso parece muito estranho, mas é o que realmente era predito por Jesus. Na sequência do versículo 17, a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás deles. Ora, entre os que foram a adorar-te durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe dizê-lo a André, e André a Filipe, e o comunicaram a Jesus. Mais uma vez a gente tem essa multidão atrás de Jesus por causa do milagre, por causa de Lázaro. Eles estavam indo até Jesus por causa desses milagres. As pessoas amam ver milagres. As pessoas
querem coisas extraordinárias, as pessoas querem ver sinais. E não é diferente do nosso tempo, não. A gente sabe disso. Infelizmente, a gente vê as pessoas buscando isso a todo instante, né? E multidão, e essa multidão que estava atrás de Jesus, querendo ver esse milagre, dias depois, gritaram: crucifica-o. Igreja cheia não é sinônimo de nada, sabe? Multidões e multidões não quer dizer nada. Os números nunca foram o foco, porque a mesma multidão que estava com ramos de palmeiras e gritando: hosana, benditos vem em nome do Senhor, dias depois estava gritando: do crucifica. A mesma multidão. Então, ou seja, muitas vezes estar dentro da igreja com o coração vazio é a mesma coisa que não estar. Se você vem só por causa do milagre, não por causa de um salvador para a sua alma, você também gritaria: crucifica-o. Se o seu coração, tu não está clamando arrependimento e perdão, com toda certeza, se nós estivéssemos lá, nós também gritaríamos: crucifica-o. Pesado isso, né? Mas é a verdade. É verdade. E se o nosso coração não está sedento por Jesus, está sedento por salvação, se o nosso coração não está sedento em querer ter esperança de vida eterna e arrependimento dos seus pecados, nós também estaríamos nessa multidão e gritando: crucifica depois. Nesse relato aqui a gente vê que existiam gregos e judeus ali que queriam saber quem era Jesus. Aquelas pessoas ali queriam ter parte com ele na cruz, queriam conhecer quem era, porque dentro dessa multidão existia sim aqueles que queriam saber tudo do Filho de Deus, aqueles que queriam saber tudo do Jesus Cristo, Salvador das suas almas, e eles estavam sedentos por isso, né? E a reflexão para a nossa vida nesse momento do texto é: será se eu estou diante de Jesus por quem Ele é ou por causa dos benefícios que Ele pode me dar? Sabe? Porque nós estarmos na igreja diante da fé buscando benefícios, você não precisa estar na igreja. Você pode estar em uma ONG, você pode estar em uma cooperativa, que você vai ter benefícios do mesmo jeito. Você pode estar em um clube social, você pode estar em um grupinho de pessoas, enfim, ali você encontra aquilo que você quer ouvir. Mas se nós estamos aqui, é porque nós entendemos que precisamos de um Salvador para a nossa alma. Porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, porque nós carecemos da misericórdia de Deus, e porque se nós estivéssemos naquela multidão, a gente gritaria: crucifica também. Então, ou seja, como está a situação do nosso coração diante disso? Será se hoje eu vivo o cristianismo que eu vivo por causa dos benefícios ou por causa de quem Cristo é? Porque vamos ser sinceros, né? O chamado ao evangelho não traz benefício nenhum a não ser a salvação. Você é mais perseguido, você tem tribulação todo dia, a mensagem do evangelho é: renuncia-se a si mesmo e tome a sua cruz. Que benefício isso tem? Que benefício isso tem? Benefício nenhum. Para a nossa carne não tem benefício nenhum. Agora, para a nossa alma, para o nosso espírito, de ter a certeza da vida eterna, isso sim é o maior e único benefício que a mensagem da cruz traz. Amém? Amém? Amém. Estão dormindo? E a partir do verso 23, a gente já está caminhando aqui já para a gente finalizar essa parte, tá?
verso 23 ali, Jesus começa a falar abertamente sobre a sua morte. Ele começa a dar indícios sobre realmente daquilo que iria acontecer com ele, tá? E ali a partir do verso 23 ele diz assim: então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para sempre. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nesses 4 versículos aqui, a gente poderia fazer um sermão só deles, sabe? A gente tem muito conteúdo aqui, muita coisa que a gente pode tirar aqui de aplicação. Mas o que Jesus deixa muito evidente aqui, que é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Quem é o Filho do Homem? É Ele mesmo. Ele está falando dele, né? Chegado da hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele usa aqui uma analogia, né, que eu acho sensacional, esses ensinos de Jesus, onde ele fala aqui do grão de trigo, né? Então, ou seja, que ele diz ali, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. O que ele quis dizer com isso, né? O que ele quis dizer? E aí ele continua, mas se morrer, traz muitos frutos. E ele está se comparando ao grão de trigo. Ele falou assim: se o grão de trigo eu não morrer, se eu não morrer, se eu ficar aqui, não vai ter fruto, não vai ter esperança, não vai ter vida, nada vai nascer de novo. Mas o grão de trigo, imagina só, um grão de trigo, se você não plantar ele da forma que tem que ser plantado, nasce alguma coisa? Não nasce. Então aquele grão de trigo, ele tem que se sacrificar, ele precisa morrer para dar novos frutos. Então, ou seja, é o que Jesus está falando: se eu não morrer, nada vai ser novo, não vai haver vida. Então eu preciso me sacrificar, eu preciso ir para que coisas novas venham, para que frutos aconteçam, para que vida nova tenha nesse mundo. Então é isso que ele está dizendo aqui, né? E ele continua, pois ele precisava se sacrificar. Jesus se sacrificou nesse mundo para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E quando eu digo nós, o mundo de forma geral? Não, a sua igreja. A sua igreja ter vida foi por causa do sacrifício de Jesus. Foi por causa dele. O anúncio que ele estava fazendo ali, o anúncio que ele estava fazendo assim: está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado, do Filho do Homem se entregar. Era justamente disso. Eu preciso morrer para que a minha igreja tenha vida, para que a minha igreja tenha esperança, para que a minha igreja tenha fé. E no versículo 25 a gente tem o ponto crucial dessa fé, sabe? Então que ele diz assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. No que é amar a sua vida e odiar a sua vida? Estranho isso, né? Falar assim, aquele que odeia a sua vida, né? O que Jesus estava querendo dizer com isso aqui? E a gente sabe que o chamado à fé cristã é um chamado à renúncia da sua própria vida.
Tu não vive mais conforme os seus preceitos. Tu não vive mais conforme aquilo que você acha que é a verdade, daquilo que você acredita que é o centro da verdade. Não. O chamado da fé cristã é você passa a viver e a crer naquilo que Jesus Cristo disse ser a verdade. Então a renúncia da fé cristã é: eu renuncio a tudo aquilo que eu acho que é, e eu passo a crer e a viver aquilo que Jesus disse que era verdade. Então, aquele que ama a sua vida, aquele que ama as suas verdades, aquele que ama a sua filosofia, aquele que ama o seu orgulho, aquele que ama a sua vaidade, aquele que ama o seu ego, aquele que ama o seu mundinho, esse perde a sua vida. Esse não tem parte com Cristo. Esse não tem condições de aceitar a verdade como ela é. Né? O pastor Wagner citou semana passada daqui uma frase de Charles, acho que é do Spurgeon mesmo, que ele fala assim: a Bíblia tem aquilo que os homens odeiam, a verdade. Sabe? Como é doído você chegar para uma pessoa que vive um modo de vida e você fala com ele assim: isso não é correto, isso que você está vivendo é pecado diante de Deus. Mas aquela pessoa ama tanto aquilo que a primeira atitude daquela pessoa é fechar a cara para você, porque aquilo é importante para ela. Porque aquilo, quando você diz a verdade para alguém, é a maior demonstração de amor que você tem para com aquela pessoa. Mas aquela pessoa receber aquela verdade é duro. Isso foi comigo e com você. Isso foi quando nós ouvimos a verdade do Evangelho, a gente falou assim: não tem lógica disso ser a verdade. Mas nós só fomos convencidos que aquilo era verdade por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo que veio ao nosso coração. Porque se dependesse de nós, nós continuaríamos firmes na nossa mentira. Como tenho certeza que todo mundo conhece pessoas assim. Às vezes um parente, um amigo, um familiar, as pessoas que não querem ouvir a verdade. Martinho Lutero disse assim: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. E pode ter certeza que a verdade muitas vezes vai tirar a nossa paz, porque nós vamos declarar guerra a outras pessoas por causa da verdade. E quando Jesus disse: aquele que ama a sua vida, ama a sua mentira, ama o seu mundinho, esse perde a sua vida, não ganha, porque está rejeitando a verdade. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Quem que por livre e espontânea vontade quer tomar uma cruz pesada nas costas e seguir Jesus? Ninguém quer. O chamado do cristianismo é pesado, é difícil, é renunciar àquilo que você ama, mas que Deus diz que é pecado. E quando Jesus disse: se você continuar amando essas coisas, amando a sua vida pecaminosa, você vai perder a sua vida. E na sequência do versículo, é o que ele diz ali: e aquele que odeia a sua vida neste mundo. E o que é o odiar a sua vida neste mundo? Odiar as coisas que não dão certo? É odiar aquelas pessoas que pisam no seu pé todo dia? É odiar as situações que ferem o seu ego e a sua vaidade e te machuca? Lógico que não. O que Jesus está dizendo aqui, daquele que odeia a sua vida de pecado, aquele que odeia essa vida que antes você era inserido, que antes você amava o pecado e agora você passa a odiar, aquele que odeia esse mundo pecaminoso, esse sistema de pecado da qual a cultura tenta nos fazer engolir. Se você odeia essas coisas, você
vai preservar a sua vida eterna. Ou seja, o que Jesus estava falando aqui? Mas aquele que renuncia ao pecado, aquele que renuncia a esse sistema pecaminoso do mundo, aquele que tem obediência à minha palavra, essas pessoas sim vão preservar a sua vida eterna. E é fácil isso? Nunca. Nunca foi, nunca vai ser. Porque nós somos sufocados pelo pecado do mundo todos os dias, em pequenas coisas que vai adentrando aos nossos dias, que muitas vezes a gente não percebe, e se nós não estivermos alicerçados na palavra, essas coisas vão entrando na nossa vida, vai entrando no nosso coração, e a gente passa a olhar elas com um olhar de religiosidade, e a hora que você perceber, você já está até o pescoço atolado no pecado. Isso é muito duro da gente admitir, sabe? Porque muitas dessas coisas que possam estar inseridas como aparência de religiosidade e que a gente acaba aderindo para a nossa vida, isso vai minando a nossa fé. E o primeiro sinal que a nossa fé está sendo minada é a falta de interesse em oração. É a falta de interesse na palavra de Deus. A falta de interesse em ter comunhão com outros irmãos e com a igreja. Aí você começa a justificar para si mesmo a sua vida religiosa dentro de casa. Você usa milhões de argumentos até você chegar ao ponto de dizer a frase mais ateu que existe. Você fala assim: eu posso ser igreja sozinho. Sabe, a gente corre um risco muito grande, principalmente nesse período que a gente está vivendo, de pandemia, de distanciamento social. Isso tudo pode minar a nossa fé, isso tudo pode começar a criar justificativas dentro de nós, a ponto de nós não querermos mais ter comunhão, até o ponto de falar assim: não, eu posso assistir o culto pelo YouTube, eu posso dar a minha oferta pela internet, eu posso criar 1000 desculpas a ponto de não querer mais ter esse relacionamento com a igreja. Não, igreja é problemática demais, cheio de gente com problema, todo mundo. Já falei isso aqui, vou repetir de novo. Se você quer uma igreja perfeita, espere a volta de Cristo. Porque enquanto Cristo não voltar, a igreja é formada só por pecadores, desde o púlpito até na porta. Todos. O seu pastor é um pecador, o seu irmão é um pecador, aquele que toca é um pecador, aquele que limpa, todo mundo é pecador. Não espere perfeição dessa igreja. Primeiro, porque você faz parte dela e você é um pecador. Igreja perfeita somente na volta de Jesus. E se nós começarmos a usarmos isso como desculpa, é um grande ponto de que você já está atolado no seu pecado, nessas coisas que têm aparência de religiosidade. E quando Jesus diz aí, assim, você deve odiar a sua vida neste mundo, é odiar esses pecados, abandonar essas práticas. E a gente pode realmente nos analisarmos com esse versículo, sabe? Falar assim: como eu tenho sido como cristão, sabe? Eu posso fazer essa pergunta, vocês podem fazer, você que acompanha a nossa transmissão pode fazer. Como eu tenho sido como cristão? Tem uma frase de um livro do Charles Spurgeon que eu li logo no início da minha caminhada, que essa frase marcou a minha vida e vai ficar para sempre. Que ele diz assim: quando eu olho para as Escrituras e vejo o cristão que eu deveria ser, eu tenho vergonha do cristão que eu sou. Sabe, quando a gente olha para a palavra de Deus e fala assim: eu deveria ser esse, eu deveria ser um modelo parecido com Cristo. E quando eu olho para a minha vida
eu tenho vergonha do que eu sou. Às vezes eu não sou digno de ser chamado de cristão, sabe? Isso aqui daria um outro assunto para nós nos aprofundarmos, sabe? Nisso. E isso deve nos fazer repensar qual tipo de cristianismo nós estamos vivendo, sabe? Quem somos nós como cristãos? Lá no livro de Tiago, capítulo 2, ele diz assim: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um Deus? Muito bem, até os demônios creem. Se as nossas obras não te demonstrarem a nossa fé, ela é em vão. Ela é em vão. Você dizer que tem fé, não basta. Não basta. De fé por fé, até os demônios têm. É o que a palavra de Deus está falando. Até eles têm. Agora, se você diz que tem fé, então viva a sua fé pelas obras. Viva a sua fé mostrando que tipo de cristianismo você está vivendo. Nós não podemos simplesmente colocar um rótulo em nós, uma camisa muito bonita, escrito, eu sou cristão, tatuado na testa, eu sou de Cristo. Isso não quer dizer nada. Se as suas obras não demonstrarem isso, a sua fé é nula, é vã, é vazia, é sem nada. Ela já foi totalmente tomada pelo pecado, e você já está amando as coisas que o mundo oferece. É o que Jesus disse aqui no versículo 25 e 26. É isso que ele disse. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que surgem novas as coisas. Se nós somos nova criatura, nós temos novas atitudes. Se você não tem novas atitudes, você não nasceu de novo. Se a sua fé está sem obra, duvide da sua fé, duvide do seu novo nascimento, duvide do Cristo que você diz que está seguindo, porque o Cristo verdadeiro, o único Filho de Deus, ele muda o nosso coração, ele transforma a nossa vida, ele gera obras verdadeiras, ele gera obras santas na nossa vida. Se a sua vida não está sendo dessa forma, talvez o Cristo que você está seguindo não é o Cristo das Escrituras. A nossa vida tem que ser testificadas por obras. Obras testificam a nossa fé. E isso tem que ser vivo para nós. E o propósito das nossas boas obras é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Só para nós finalizarmos, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum toda a justiça e a maldade, o que tem em comum, o que pode ter em comum entre a luz e as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Se nós nascemos de novo, se nós temos um novo Espírito, se nós amamos as coisas de Deus e odiamos as coisas do mundo, nós não temos condições de viver em uma vida de pecado. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida e não recorrente. O pecado tem que ser algo que aconteceu por acidente. Se você vive uma vida baseada em pecado, algo há de errado com o seu coração. Algo há de errado com a sua fé. Se você abraçou o mundo, se você abraçou esse sistema que Jesus disse para você odiar, você não nasceu de novo. E que isso possa servir de uma profunda reflexão para a nossa vida, sabe? Se a reavaliarmos como anda
o nosso cristianismo, como anda a nossa fé. E se necessário é hoje, eu te incentivo em nome de Jesus que você clame por arrependimento a Deus, que você clame por um novo coração, que você clame a Deus por misericórdia, para que o Espírito Santo de Deus possa revelar ao seu coração as grandezas de quem Cristo é. Amém? Fecha seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te rendemos graça. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor Tu nos deu de estarmos reunidos como Tua igreja nessa manhã. Nós entendemos, Senhor, que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós carecemos da Tua misericórdia e nós pecamos todos os dias constantemente. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz, que derramou o Seu sangue, que o Teu Espírito Santo possa vir a nós e trazer a luz da verdade eterna, da grandeza do Teu Evangelho. Revela, Senhor, sobre nós a suficiência de Cristo para a nossa vida. Revela, Senhor, sobre nós a grandeza da Tua mensagem, da Tua obra, da grandiosidade da Tua graça que foi amada sobre nós, do mesmo modo que Cristo derramou seu sangue naquele madeiro. Perdoa, Senhor, todas as vezes que falhamos como cristãos, todas as vezes que falhamos como pais, como mães, como filhos, como trabalhadores, como servos da Tua palavra. Aviva, Senhor, o Teu Espírito em nós para que possamos desejar a cada dia mais conhecer da Tua palavra e sermos alimentados por ela dia após dia, porque somente a Tua palavra, Senhor, é o alimento que precisamos. Nós não precisamos de milagres, nós não precisamos de demonstrações de grandezas externas. Nós precisamos nascer de novo, crendo que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. É disso que nós precisamos, Pai. Convence, Senhor, o nosso coração pecaminoso nas grandezas da Tua palavra. Aviva, Senhor, a Tua igreja a desejar dia após dia mais, a caminhar em comunhão contigo e com seus irmãos. Ensina-nos, Senhor, a sermos mais servos uns dos outros. Ensina-nos, Senhor, a sair do nosso mundinho egoísta e egocêntrico e nos faz amar mais os nossos próximos. Ensina-nos, Senhor, a sermos mais servos da Tua igreja. Desperta em nós, Senhor, os dons que o Senhor colocou em nossas vidas e que nós possamos não somente hoje, mas reconhecermos todos os dias da nossa vida a grandeza do Teu Filho Jesus na nossa vida. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ainda nesse momento de adoração, de louvor, né, que você preparou essa manhã para trazer as suas ofertas, né? Mais uma vez, é sempre bom a gente lembrar que a sua oferta nunca deve ser um peso na sua vida. Ela nunca deve ser por obrigação. Deus não requer de nós 10, 20, 30%. Ele requer de nós 100% da nossa alegria e da nossa fé. E como nós temos aqui escrito no nosso gasofilaço, Deus ama aquele que dá com alegria, que seja por gratidão, que seja por graça, que seja por misericórdia a tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém? Senhor, recebe nesse momento as nossas ofertas como forma de louvor, como forma de gratidão. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem te suprido as nossas necessidades. A Tua palavra diz que buscai primeiro a Tua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, o que comer, o que beber, o que vestir. E nós entendemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós em cada segundo da nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada um que está
aqui presente, a todos que acompanham a nossa transmissão, e que o Senhor possa sustentá-los em cada requisito da sua vida. Abençoe a sua saúde, que nunca falte o alimento na sua casa, e que o Senhor possa ser com eles na saúde financeira. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tuas fortes mãos me guiarão. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus por essa palavra, que Deus possa ter falado aos seus corações, que a semana seja uma bênção, em nome de Jesus. Se precisar de alguma coisa, né, eu te conheço em oração, e glória uns pelos outros sempre, em nome de Jesus. Deus, obrigado por esta manhã, por este momento de comunhão, de culto e adoração. Ó Deus, que o teu poder possa operar em nossos corações, abençoando-nos, ajudando-nos, guiando-nos, fortalecendo-nos, para que o teu nome seja sempre exaltado. Obrigado pelo momento de louvor, de oração, de confissão, ó Deus, de palavra, de oferta. Ó Deus, tudo que fizemos aqui é para o louvor da tua glória. O culto é para o Senhor, não é para nós, Pai. Não vivemos entretenimento, mas vivemos a luz de arrependimento em adoração ao teu Filho. Que possamos aprender e testemunhar quem Cristo é. Deus abençoe o retorno dos teus filhos, abençoe aqueles que acompanharam, seja no momento, ó Deus, essa transmissão, ou depois. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, guarda as nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.